Quem começou a fazer a lista número 5 já ou não? Muito bem. Então, vamos lá. Vou responder alguns exercícios aqui dessa lista 5, tá? Essa lista número 5, que já está disponível lá para vocês. Certo? Então, aqui, ó. Exercício número 1. Então, aqui, ó. Determinar a resistência total, né? Associação em paralelo. Então, aqui eu tenho o R1, 2 ohms, o R2, 4 e o R3, 5. Então, aqui eu vou simplificar, né? Simplificar meu circuito. Ele vai ficar R1, aqui R1, e aí eu vou deixar somente 1 em paralelo com R1. Vai ficar um valor de R2 e R3, né? Então, eu vou fazer aqui R2 paralelo a R3. Né? Será igual a R2 vezes R3 dividido por R2 mais R3. Então, R2 é igual a 4, o R3 igual a 5. 4 dividido por 4 mais 5. Então, isso aqui vai ser igual a 20 dividido por 9, né? 20 dividido por 9. Muito bem. Então, aqui vai ficar um resistor de 20 dividido por 9. Vou deixar em fração aqui, a gente pode usar. Aqui vai dar um pouquinho mais de 2, né? 2,2, mas vou deixar 20 dividido por 9. Tá? Aí agora vai ficar, para achar a resistência total, o RT vai ser R1 paralelo a 20 dividido por 9, ou seja, é um resistor de 20 dividido por 9, ou 2,2, né? Então, aí, eu vou fazer o paralelo aqui, vai ficar o R1, que é 2, vezes 20 dividido por 9, dividido por 2, mais 20 dividido por 9. Né? Isso aqui vai ficar assim, ó, 40 dividido por 9, dividido por 38 dividido por 9. É isso? Isso mesmo. Tá? Aqui fazendo o MMC aqui do 2 mais 20 dividido por 9, vai dar 38 dividido por 9. Tá? Como tá os dois números aqui divididos por 9, eu posso eliminar esse 9 aqui, ó. Vai Opa, ficar... boa noite. Boa noite. Vai ficar 40 dividido por 38. Tá? Só, estou fazendo esses passo a passo aqui, mas jogando isso aqui na calculadora, sai direto, tá? Não precisa fazer todo esse passo a passo que eu estou fazendo, não. 40 dividido por 38, 1,05. Então, 1,05 ohm. Quase 1 ohm, né? Esse é o valor dessa resistência total aqui. 4 vezes 5, 4 mais 5, 29. É isso mesmo. Muito bem. Vou fazer aqui o exercício. Alguma dúvida aí, pessoal? Ficou tranquilo? Se alguém falou alguma coisa aqui. Ninguém. Alguém falou alguma coisa aqui. Tranquilo. Ô, Ricardo, você escreveu aqui TRAN 6. O que é isso, TRAN 6 aqui? Não foi eu não, professor. Foi não? Ué. Então tá bom, então vamos lá. Vou fazer o 2 aqui, que esse exercício 2 aqui ele é um pouquinho complicado. Tá? Então, ó, determine os valores de R1, R2, R3 no circuito mostrado abaixo, né? Sabendo que R2 é igual a 2 vezes R1, R3 é igual a 2 vezes R2.
Então, beleza. E aí, ele já dá o valor da resistência total, que é 16 kΩ. 16. Tá? Então, aqui, ó, R1, nós não temos o valor. R2 é igual a 2 vezes R1. E o R3 é igual a 2 vezes R2. Então, aqui, o que eu vou fazer aqui, ó? O R2 aqui no R3, ó, o R2 vale 2 vezes R1, né? Então, eu vou substituir esse R2, vai ficar assim, ó, 2 vezes... Aí o R2 vale o quê? 2 vezes R1. Então, o R3 vai ser igual a 4 vezes R1. Ok? Deixei tudo em função de R1. Tá? Então, o que eu vou fazer agora? R2 paralelo a R3, e aí o resultado eu faço paralelo com R1. Tá? Então, R2 paralelo a R3. Então, vai ser R2 vezes R3 dividido por R2 mais R3. Mais R3. Então, aqui será, o R2 vale 2 vezes R1. Então, 2 vezes R1 vezes o R3. O R3 aqui a gente achou 4 vezes R1. Vezes 4 vezes R1. Dividido por 2R1 mais 4R1. Então, aqui, ó, 2 vezes 4R1 fica 8R1. Né? E esse R1 aqui multiplicando também, ó, R1 vezes R1, vai ficar R1 ao quadrado. Então, vai ficar 8 vezes R1 elevado ao quadrado. Okay? E aqui embaixo vai ficar 2R1 mais 4R1, fica 6 vezes R1. Tranquilo até aí? Ok, pessoal? Podemos seguir aqui? Muito bem. Então, aqui, ó, o que eu vou fazer aqui, ó? O que a gente tem aqui, ó? Esse R1 aqui embaixo é como se ele tivesse o expoente 1, né? E aqui em cima, ó, tem o expoente 2, né? Então, quando eu faço uma divisão com expoentes aqui em fração, eu consigo eliminar, né? Subtrair, né, esses expoentes aqui, ó. Então, eu elimino aqui menos 1 aqui e menos 1 aqui, né? Então, vai ficar R1, 1 menos 1 vai dar 0. Então, R1 elevado a 0 é 0. É 1, na verdade, né? E aqui, 2 menos 1 vai ficar 1. Então, vai ficar assim, ó, 8 vezes R1 dividido por 6. Tá? 8 vezes R1 dividido por 6. Isso aqui é igual a 8 dividido por 6. 1,33 vezes R1. Então, é igual a 1,33 vezes R1. Esse é o valor do paralelo entre R2 e R3. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei esse circuito e simplifiquei ele, deixei somente 2 resistências. Né? Aí aqui é R1 e aqui é 1,33 vezes R1. Tá? Muito bem. Aí aqui, ó, eu já tenho o valor da resistência total. Tá? Então, agora, o que vai ser minha resistência total? Vai ser R1 paralelo a 1,33 vezes R1. Então, o paralelo disso vai ser o quê? R1 vezes igual a 1,33
vezes R1, dividido por R1 mais 1,33 R1. Muito bem, deixa eu apagar aqui embaixo aqui para dar mais espaço. Então, aí, continuando, eu já vou substituir esse RT, que o RT vale 16K. Ó, 16K é igual R1 vezes 1,33 vezes R1 vai ser 1,33 vezes R1 ao quadrado. Dividido, não chegou. Dividido por R1 mais... na verdade, aqui é 1 vezes R1, né? 1R1 mais 1,33 R1. Vai ficar 2,33 R1. Aí aqui é a mesma coisa, eu elimino um R1 aqui, elimino um aqui em cima, vai ficar 16K igual a 1,33 R1 dividido por 2,33. Ok? Aí o que eu faço? Eu passo esse 2 para o outro lado do igual, que está dividindo, ele passa multiplicando. Então vai ficar 16K vezes 2,33 igual a 1,33 vezes R1. Aí agora o 1,33 está multiplicando, eu passo ele para cá dividindo. Eu passo ele para cá dividindo. Então vai ficar 16K vezes 2,33 dividido por 1,33 é igual a R1. Beleza. Agora eu jogando isso aqui na calculadora, a gente vai achar o resultado do resistor 1, que é 16K. Então, vamos lá. Então, 16 vezes 10 a terceira, né? Vezes 2,33 dividido por 1. Opa, não, deixa eu colocar entre parênteses, senão não vai fazer. Dividido por 1,33. Igual, então, 28 vezes 10 a terceira, né? Isso aqui, por conta do arredondamento, deu quebrado, mas o resultado é 28K, 28 vezes 10 a terceira. Então, R1 é igual a 28 vezes 10 elevado a 3 ohms, ou R1 é igual a 28K ohms. 28K ohms. Certo? Muito bem. Aí agora, ó, o R2, ele é igual a 2 vezes R1. Então, é 2 vezes 28, vai dar 56 quiloohms. E o R3, ele é igual a 2 vezes o R2. Né? Pode ser 4 vezes o R1, mas 2 vezes o R2. Então, 2 vezes 56, ó, o R3 é igual a 2 vezes R2. Então, 2 vezes 56 dá 112. 112 quilômetros. Então, esse é o nosso resultado. Ok? Dúvidas? Difícil? Estão muito quietos hoje, pessoal.
Hoje o povo tá meio cansado, professor. Meio exausto do trabalho aí. Meio cansado, né? É. Normal. Então vamos lá, ó. Então vamos ver aqui, ó, fazer esse exercício número 5 aqui para vocês. Tá? Número 5. Número 5, calcular a resistência total e a corrente total do circuito. Tá, eu vou te mandar aqui. Então olha aqui, ó. Então analisando aqui. Primeiro, quantas malhas tem nesse circuito número 5 aqui, pessoal? 7 dias úteis ou 7 dias normal? Teu áudio está aberto aí, Ricardo. O João, eu acho que é o João, né, que tá falando. Oi, professor. Ih, desculpa aí. Ô, Hamilton, se for sincero, aí seria fácil demais, né? Agora começou a complicar no paralelo. Mas vamos ver aqui, ó. Circuito 5, ele tem 5 malhas, ó. Eu preciso de cada caminho fechado é uma malha, né? Então tem uma primeira malha aqui, uma segunda malha aqui, ó. Uma terceira malha aqui, uma quarta malha, essa malha aqui, e a última malha, a malha externa aqui. Então aqui tem 5 malhas e eu tenho 3 nós aqui, ó. 3 nós. Vamos colocar nome nos nós. Nó A, nó B e nó C. Ok? Então, vamos lá analisando novamente. Como que funciona esse circuito. Ó. A corrente aqui, corrente que sai da fonte, corrente total, ela vai chegar aqui no nó A e vai se dividir. Parte vai vir aqui em direção de R2 e parte vai vir aqui em direção ao nó B. Certo? Em direção ao nó B. Aí vejam o seguinte, essa corrente que vai chegar no nó B, certo? Ela vai ter duas opções, ó. Uma vindo aqui por R4 e outra vindo aqui, ó, por um caminho que não tem nenhuma resistência, tá? Então, lembrem-se o seguinte, a corrente elétrica, ela sempre prefere o caminho mais fácil, tá? Sempre prefere o caminho de menor resistência. Então, se aqui tem essa opção aqui de ter um caminho com uma resistência e um caminho sem nenhuma resistência, toda a corrente vai circular pelo caminho de resistência nula. Tá? Toda a corrente vai vir por aqui, ó. Sendo que a corrente que vai vir aqui no R4 vai ser zero. Então, o R4, se ele não vai ter corrente passando por ele, ele não vai influenciar no circuito. Tá? Então, redesenhando esse circuito, ele vai funcionar dessa forma aqui, ó. Esse circuito vai funcionar dessa forma aqui. É como se esse R4 não existisse. Aqui o ponto A, aqui o ponto B e aqui o ponto C. Aí aqui R1, R2 e... Não, R2 não, né? R3 e R2. Muito bem. Então agora ficou fácil, né? Ó. Agora ficou fácil. Vocês conseguem ver que o resistor 2 está em paralelo com o resistor 3? Se eu redesenhar, olha aqui, ó. Se eu fizer esse circuito aqui. Professor, então, para que você veria, no caso, você veria o R4? O R4 está servindo só para atrapalhar ali, só. Então, foi um projeto mal feito, aí colocaram esse R4 aí para atrapalhar? É, isso mesmo. Tá? Isso aqui acontece na prática, tá? Você faz um caminho aqui sem querer, ó. Você faz, esse aqui é um... Você tá, para quem não sabe, você está curto-circuitando esse R4 aqui, ó. Ou fazendo um jumper, não sei se todos já ouviram esse termo, mas toda vez que você coloca em paralelo com algum componente ou algum equipamento
ou algum circuito, você coloca um caminho e resistência zero, você está fazendo um curto-circuito. Tá? A teoria do curto-circuito é que é um circuito com a resistência nula. Tá? E aí a corrente vai ser máxima. Okay? Então, todo curto-circuito é um... Quando fala, fechou curto, tal, é porque naquele sistema, naquele circuito elétrico, foi feito um caminho, né, foi criado um caminho com resistência nula. Né, aí a corrente vai lá em cima. Né. Então, aqui, ó, o R2 está em paralelo com o R3. Tá? Redesenhei o circuito aqui. Aqui é o ponto A e aqui embaixo o ponto C. Ó. Tá? Eu não alterei, eu só redesenhei para ficar mais claro que eles estão em paralelo. Então, aí vamos ver o seguinte, ó. O resistor 1 é de 5 ohms, o 2 é de 10 e o 3 é de 10. Né? Então, lembra que eu falei, ó, resistores iguais em paralelo, basta dividir o valor dele pela quantidade. Então, tem dois resistores, então vai ser 10 dividido por 2, vai ficar um resistor de 5 ohms, né? Então, aqui, ó, vai ficar um resistor R1, insere com o resistor, aqui o R1, de 5 ohms, e aqui, né, o paralelo de dois resistores de 10 ohms, é um resistor de 5 ohms. Né? Então, aqui ficou em série 5 mais 5, a resistência total é igual a 10 ohms. Ok? Então, aqui, né, esse exercício aqui é bacana, que a gente consegue chegar no valor final sem ter que ficar fazendo muito cálculo, só analisando o circuito, entendeu? Então, essa questão, essa análise crítica do circuito é muito importante, tá? Porque facilita, você decifra como está o funcionamento de um circuito, né, sem ter que ficar calculando, usando muita matemática, entendeu? A gente perde muito tempo calculando e às vezes, você bate o olho, você consegue entender, né, como que está funcionando, você já consegue solucionar um problema rapidamente, tá? Rapidamente. Se estiverem trabalhando, se for trabalhar em setores de manutenção, dependendo do setor ou da empresa, vocês serão muito pressionados, porque dependendo da atividade, você não pode ficar sem energia elétrica. Né? Imagina um hospital, dá alguma falha em algum setor, em algum andar do prédio lá, tem que ser restabelecido rapidamente. Então, quem está lá na manutenção tem que ter capacidade, né, de analisar ali, tomar decisões rápidas, porque vai ser pressionado. Né? Então, não vai dar muito tempo você ficar calculando muita coisa, né? Tem que chegar e já conseguir analisar e tentar desvendar o problema. Então, muito bem. Então, aqui a resistência, 10 ohms, aí a corrente total vai ser a tensão total dividido pelo R total. A tensão total aqui da bateria, 40 volts. Então, 40 dividido por 10, 4 amperes. Essa é a resposta. Ok, alguma pergunta? De boa, professor. Estou só anotando aqui. Isso, muito bem. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui mais um aqui. Vamos ver mais um. Ó, vamos fazer esse exercício número 7 aqui, ó. Então, aqui, eu tenho uma resistência mista, né? Um circuito misto, na verdade. Resistência mista não, circuito misto. Então, aqui, ó, vejam aqui, eu tenho dois nós, né? Nó
é uma conexão com 3 ou mais terminais, né? Então, aqui, ó, tem um nó A e um nó B aqui embaixo. Tá? Então, vamos colocar as correntes do circuito. Ó. Corrente total vai passar aqui por esse resistor de 2.2, vai chegar no nó A, parte da corrente vai subir por aqui, vamos chamar aqui de I2, e parte da corrente vai descer, né? Por esse resistor aqui de 10. Eu vou chamar aqui de I1, certo? Então, a corrente determinando as correntes do circuito. Tá? Agora, ele está falando aqui que a gente tem que calcular a corrente total. Tá? Então, vejam o seguinte, ó. Esses resistores aqui, ó, de 1K, 2.2, 10K e 6K, eles estão todos em série, né? Por quê? Ó, a corrente 2 vai passar por todos eles, até chegar ao nó B aqui. Ó. Então, aqui está todo mundo em série. Está todo mundo recebendo a mesma corrente. Né? Então, essa parte do circuito em série vai ficar quanto? 1 mais 2.2 mais 10 mais 6. Ó, 1K mais 2,2K mais 10K mais 6K. Isso aqui vai dar 16, 17, 19,2K ohms. 19,2K ohms. Então, aí eu redesenhando o circuito, vai ficar dessa forma aqui, ó. Então, aqui o ponto A, aquele mesmo nó A, e aqui o nó B. Alguém falou. Ó, o Hamilton já deu um chute aqui na resposta A. Vamos ver se vai ser essa. Então, aqui eu vou ter 2,2, aqui 10, e aqui 19,2. Certo? Então, o que eu tenho que fazer? O paralelo aqui de 10 com 19, e o resultado somar com 2,2. Né? Então, vamos fazer aqui. Então, vai ser 10K vezes 19,2K dividido por 10K mais 19,2K. Vamos usar a calculadora, né? 10 vezes 10 a terceira, que é o K, vezes 19,2 vezes 10 a terceira, dividido por 10 vezes 10 a terceira, mais 19,2 vezes 10 a terceira, fecha parênteses. Igual, função aqui de engenharia, 6,57 vezes 10 a terceira. Então, aqui vai ficar 6,57 vezes 10 a terceira ohms. Né? E aí eu pego esse valor aqui e somo ao resistor de 2,2, né? Que eu transformei o meu circuito. Quando eu fiz o paralelo aqui do 10 e o 19, é como se eu eliminasse aqui eliminasse esses dois resistores e substituísse eles por um de 6,57 vezes 10 a terceira, ou 6,57K. Né? Então, agora, somando os dois, a minha resistência total vai ser como? 2,2K mais 6,57K. Isso aqui vai dar quanto? Mais 2,2 vezes 10 a terceira. 8,77 vezes 10 a terceira. Então, aqui minha resistência total, 8,77 vezes 10 a terceira
ohms ou... Opa, mudou alguma coisa aqui. Então, minha resistência total, 8,77 quiloohms. Então, agora ficou fácil para a gente achar a corrente, né? Aí, a corrente total, é a tensão total pela resistência total, será 50 dividido por 8,77 vezes 10 a terceira. Vamos ver quanto que dá isso aqui. Então, na calculadora, ó, meu último resultado é o valor da resistência total, então eu vou pegar 50 e dividir pelo último resultado, pela essa tecla ANS, para não ter que digitar novamente. Aí já me deu o resultado final. Aí 5,69, né, quase 5,7, vezes 10 a menos 3, né, o 10 a menos 3 é o milli, né, 5,69 miliampere, ou seja, é a resposta A, né, 5,7 miliampere. Ok? Tranquilo? O Hamilton acertou. Alguma dúvida aí, turma? Ao ouro, professor. Beleza. Diniz, Paulo, como é que tá aí? Tá muito corrido? Não, tô tentando entender aí. Não, então. Vocês têm que perguntar aqui, pô. Aqui, a parte aqui que está em série, vocês conseguiram entender? Entendi que transformou. Eu transformei em somente um aqui. Depois eu fiz o paralelo e resolucionamos. Muito bem. Vamos fazer esse aqui de baixo, ó. Então, aqui, ó, no circuito abaixo, qual é a corrente que passa pelo resistor de 5K ohms? Ou seja, qual que é a corrente que passa aqui, ó? Qual que é o I? A corrente que passa aqui é a que sai da fonte, né, ó? É a corrente total. É a corrente total. Positivo e aqui negativo. Então, é a corrente total. Aí aqui eu vou ter um nó, aqui outro nó, né? A corrente vai se dividir aqui, né? Mas a gente não... Aqui embaixo ela vai se somar, né? E voltar para a fonte. Né? Para a gente não interessa essas correntes que vão passar aqui nos outros resistores, a gente quer saber a corrente total aqui do circuito. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Então, esse resistor aqui, ó, de 1K, ele está em série com esse resistor aqui, ó, de 3. Esse aqui, de 2, está em série com esse aqui. Então, eu vou somar. Então, o circuito vai ficar assim, ó. Aqui, aquele resistor lá de 5 kΩ, a fonte. Aqui o ponto A do circuito. Aqui o ponto B. Então, aqui, 2 mais 2, 4K ohms. E o outro resistor aqui, ó, 1 mais 3, 4K ohms também. Então, lá, novamente, ó, tem resistências iguais, em paralelo. Eu pego e faço a divisão pela quantidade. Então, são 2 resistores. Então, 4K dividido por 2, vai ficar 2. Então, meu circuito, ele vai ficar assim. O resistor de 5, em série, com um resistor aqui equivalente, um resistor de 2K ohms. Né? Aqui ficou um circuito em série. Né? Se ficou em série, basta eu somar. Então, a resistência total aqui vai ser igual a quanto? 5 mais 2, 7 kΩ. Então, é uma resistência total. Aí, a resposta é a corrente total que ele quer saber, né? Qual que é a corrente total do circuito. Então, novamente, ó, aqui é a fonte de 12 volts. A corrente total do circuito, a fórmula dela
é a tensão total dividido pela resistência total. Então, vai ser 12 dividido por 7 vezes 10 elevado a 3. 12 dividido por 7 vezes 10 elevado a terceira. Então, isso aqui vai dar 1,71 vezes 10 a menos 3 ampere. 1,71 vezes 10 a menos 3 ampere, ou 1,71 miliampere, né? 1,71 miliampere. 10 a menos 3 é o milho. Então, aqui, resposta letra C. Muito bem, muito bem. Então, vamos lá. Vamos seguir aqui mais um. Tinha um aqui de uma lista passada. Ah, esse aqui, ó. Deixa eu ver se é esse. Isso aqui, é o 18. Esse aqui ele estava na lista passada, mas a gente não tinha resolvido ele por conta que a gente ainda não tinha estudado circuitos em paralelo. Então, vejam aqui, ó, dois resistores, R1 e R2, são do mesmo valor. São do mesmo valor. Então, eles são ligados primeiramente em série. E, em seguida, são ligados em paralelo. Então, aqui, ó, eu vou ligar primeiramente R1 e R2 em série. R1 e R2 em série. E depois eu vou ligar eles em paralelo. Tá? Depois eu vou ligar eles em paralelo. Pessoal, eu pergunto, qual dos circuitos tem o maior valor de resistência total? Falaram que é o primeiro aí, professor. É o primeiro, né? Porque resistência em série se somam, né? Se eles são iguais, né, o valor final vai dobrar, né? Vamos supor que aqui é 10 e aqui é 10. Então, esse aqui vai ser maior, o total vai ser 20 ohms. Né? E aqui sendo 10 e aqui sendo 10, né, aquele negócio, divide, né? Então, o total aqui será 5 ohms. Certo? Então, veja aqui uma relação. Ó. A resistência no circuito em série, ó, ela é 4 vezes maior que a resistência no paralelo. Né, ó, pelo esse exemplo que a gente fez aqui com números, ó, 20 é 4 vezes 5, né? Então, 20 é 4 vezes maior que 5. Então, agora vamos aqui para as respostas, né? A potência exigida da fonte é a mesma nas duas situações? E aí? Letra A aqui, ó. A potência vai ser a mesma? Os circuitos são iguais? Falsa, né? A letra colocou. Porque não tem como você ter a mesma potência para circuitos diferentes. Então, aqui está errado. A potência dissipada na primeira situação é maior? A potência dissipada aqui no circuito em série é maior que no paralelo? E aí? A Milton também disse que é falso. É falso, né? Ó. Por quê? Se eu colocar aqui, ó, o seguinte, ó. Uma fonte V aqui, certo? Então, eu posso calcular a potência por essa fórmula aqui, ó. V ao quadrado dividido por R, né? Ou V vezes I também. Mas aqui, como a gente não tem V, não tem I, não tem R, ó. Então, aqui, ó. O primeiro circuito vai ser o V, qualquer valor que seja V, dividido por 20. E o segundo vai ser V dividido por 5. Ou seja, qualquer valor que eu dividir por 20 vai ser menor que o valor que eu dividir por 5. Né? Então, a potência dissipada na primeira situação não é maior, é menor. Né? Então, aqui está errado também.
não há como analisar a relação entre a potência das duas situações sem os valores dos elementos e da fonte. Né? Não, isso aqui cai por terra porque a gente conseguiu fazer uma análise aqui, né? Mesmo sem ter valores, só por essa informação aqui, ó, sabendo que eles são iguais, dá para mim saber que um circuito vai ter uma resistência 4 vezes maior que a outra. Então, eu vou conseguir fazer essa relação para a potência também. Né? A potência dissipada em um vai ser 4 vezes maior que a outra também. E aí a letra D, ó, na segunda situação, cada resistor dissipa 4 vezes mais potência quando comparado com a primeira. É exatamente isso, né? Ó. A resistência é 4 vezes menor, então aqui a corrente vai ser 4 vezes maior, a potência dissipada vai ser 4 vezes do que a primeira situação. Então aqui a resposta certa é a letra D. Tá? E aqui a letra E, né? Ó, a primeira situação, o valor da potência dissipada pelos resistores é 16 vezes menor, né? Quando comparado com a segunda. Está errado, né? Então, letra D. Hamilton, não seria 2 vezes, porque a relação aqui é 4 vezes, né? Ó. Se eu colocar aqui, ó, vamos colocar valores aqui, ó. Vou colocar que aqui é 20 volts e aqui é 20 volts. Então, resistência total igual a 20, a corrente aqui vai ser o quê? A tensão dividida pela resistência. 20 dividido por 20, 1 ampere. Né? E aqui, nesse caso aqui de baixo, ó, vai ser, fazer aqui, a corrente aqui vai ser 20 dividido por 5, né? Tensão 20, a corrente vai ser 4 ampere, certo? Aí, para mim achar a potência total do circuito, é V vezes I, tá? Então, aqui, ó, a potência aqui vai ser 20 vezes 1. Então, 20 watts. Aqui, ó, a potência vai ser, V vezes I vai ser 20 vezes 4. Então, 20 vezes 4, 80 watts. Então, olha aí a potência. Ó. A potência aqui é 4 vezes maior que a potência no circuito 1. Ok? Sim, exatamente, em cada resistor. Cada resistor aqui, ó, vai consumir 40 watts. Aqui, olha lá, vamos lá. Ó. O resistor aqui, ó. A gente vai passar por aqui, corrente total. Então, aqui, se a potência total aqui é 20 watts, certo? Então, cada resistor aqui está com 10 watts. Ok? E aqui, ó, se a potência total aqui é 80 watts, cada resistor aqui está com 40 watts. Então, 4 vezes. Ok? Beleza. Que bom que entendeu. Senhores, 8h25, fazer uma pausazinha aí de uns 10 minutinhos. 8h35 a gente está de volta, pode ser? Beleza, professor, tranquilo. Pode ser, sim. Tranquilo. Tá, Jorge. Então, até daqui a pouco.